está lá em Lamentações 3, é o versículo 22 ao 25. É um texto bem conhecido, que eu tenho certeza que os irmãos vão se recordar. E diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha confiança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Primeira coisa, quando eu leio esse texto, eu paro para pensar: pô, será que eu agradeci a Deus por esse dia? Eu estou falando do Felipe. E eu quero que você reflita. Reflita isso na sua vida. Será que eu agradeci a Deus porque eu acordei? Será que eu agradeci a Deus porque meu marido, minha esposa, meu filho acordou? Porque estamos com saúde? Ah, mas eu não estou com saúde, eu estou bem, eu não estou bem. Agradeça a Deus porque você está vivo. Será que nós somos gratos a Deus porque Ele cuida de nós? Vamos abaixar a cabeça mais uma vez e orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor trouxe a mim e os meus irmãos hoje aqui para louvar e glorificar o Teu nome e aprender um pouco mais a Sua palavra. Usa a minha vida nesse momento, Senhor, para transmitir para os meus irmãos o que o Senhor falou a mim. Nos dê discernimento, sabedoria para ouvir e entender. Em nome de Jesus que eu te peço e desde já agradeço. Amém. Bom, alguém aqui se recorda o que estamos trabalhando domingo pela manhã? Não, nem adianta falar. Alguém aqui se recorda? Ninguém se recorda? Então fala aí. Hoje você pode falar, vó. Não, evangelização é à noite. Quero saber o que a gente está trabalhando todos os domingos de manhã. Efésios. E hoje nós vamos continuar o capítulo de semana passada, que é Efésios capítulo 3. Para ser mais específico, do versículo 14 ao 21. Bom, antes de tudo, antes da gente entrar no texto, ler o texto, vamos trazer um panorama novamente do contexto do que os irmãos de Efésios estavam passando naquele momento. Bom, Efésios era uma cidade importante para o Império Romano. Então, como uma cidade importante, o que tinha naquela cidade? Pessoas. Muitas pessoas. Diferentemente, por exemplo, de Belém, que era uma cidade pequena, Nazaré, na Judéia, que também era uma cidade pequena. Éfeso era uma cidade grande. Consequentemente, o que tinha? Várias pessoas e nisso várias religiões. Então tinha desde o judeu ao romano, ao grego. Então ali Éfeso tinha uma miscigenação religiosa. Esse é o termo, né? Miscigenação? Pode ser usado. Tá certo. Miscigenação religiosa. Enfim, entre todos esses deuses que tinham em Efésios, Efésios, em Éfeso, tinha uma deusa em específico que era a deusa Ártemis. Deixa eu ver se eu falei certo, é Ártemis. Essa deusa era mais conhecida e tinha um templo lá para aquela deusa. E esse templo, para quem não sabe, era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De tão grande que era aquele templo. E além disso, os cidadãos daquela cidade praticavam bastante magia, ocultismo, e é nesse contexto que os irmãos de Efésios viviam. Algo bem parecido com o que a gente vive hoje, se você parar para pensar. Uma cidade grande, várias religiões. Enfim, é nesse contexto que os irmãos de Efésios viviam. E agora vamos relembrar o que foi trabalhado semana passada. Foi trabalhado do versículo 1 ao 13. E, em resumo, o que Paulo falou nesses versículos? Ele falou que os gentios eram cordeiros com Israel da promessa. Que promessa? A promessa de salvação, Jesus Cristo. E ele fala que ele,
Paulo foi escolhido como ministro deste evangelho. Ele fala da honra que foi ser escolhido como ministro. E também ele fala que a ele foi dada a missão de esclarecer uns mistérios ocultos há tempos por Deus. Que mistério foi esse? A salvação em Cristo Jesus. Enfim, Paulo trabalhou isso. Ah, Felipe, por que você está falando isso? Porque para a gente entender agora do 14 ao 21, a gente tem que entender um pouquinho do que foi falado semana passada, relembrar. Mas enfim, agora vamos para o texto. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Bom, aqui nada mais é do que uma oração de Paulo. Se você olhar na sua Bíblia, você vai percebendo aquele títulozinho assim, oração de Paulo. Eu acho muito legal, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que ele tinha esse hábito de orar. Um hábito que, infelizmente, no decorrer da história da igreja, no meio cristão, muitos acabaram perdendo. Algo que deveria ser no nosso dia a dia. Quando eu digo nosso, não apenas a igreja do Parque Itajaí, tá bom? É na vida do cristão. Nós deveríamos orar todos os dias. Mas, enfim, agora vamos destrinchar. Então, vamos pegar versículo por versículo e vamos ler novamente e vamos entender algumas coisas que o apóstolo está falando aqui. Vamos voltar lá para o versículo 14. Agora o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: por essa razão, que razão é essa? Que razão? Lembra que foi falado semana passada. A promessa de Deus que os gentios eram cordeiros de Israel. Por essa razão e missão. A missão de Paulo aqui. Então a gente tem que lembrar do que foi falado semana passada. Por essa razão, Paulo, ele continua aqui: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Quando eu fui estudar mais a fundo este versículo, eu aprendi algo que eu não sabia. Primeiro, que o sentido ajoelhar aqui diante de Deus, ajoelhar hoje é algo muito comum no meio do cristão. A gente vê muito isso, faz muito isso. Mas naquela época, o ajoelhar-se, o pessoal dava um sentido de... Era uma oração fervorosa. Uma oração de súplica. Então aqui Paulo se ajoelha, suplica a Deus. Uma oração emocionada, agradecendo. Ah, Felipe, agradecendo o quê? Tudo que foi falado antes. Agradecendo a promessa, agradecendo porque ele foi escolhido para falar dessa promessa. Então, o primeiro ponto que podemos refletir na nossa vida é que Paulo orava, agradecia a Deus pelo que ele fez por nós. Para pensar na tua vida agora, qual foi a última vez que oramos agradecendo a Deus pelo que ele fez na cruz? Nós conhecemos a história. Nós sabemos tudo que passou. Qual foi a última vez que a gente sentou, ajoelhou, ou mesmo ficou em pé e agradeceu? Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por você morrer na cruz por mim. Obrigado porque hoje eu não sou condenado ao inferno por sua causa. Qual foi a última vez que a gente fez isso?
Ah, mas Felipe, eu oro todo dia. Amém. Mas a gente não pode tratar Deus como um gênio da lâmpada, que muitas vezes a gente acaba fazendo. A gente tem que ser grato pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele faz pelos nossos irmãos. Qual foi a última vez que oramos agradecendo a Deus por isso? Qual foi a última vez que a gente orou por acordar? Essa é a primeira reflexão de hoje. Pense e espero eu que você não esqueça. Quando sair daqui, liga o botão do reset, clica no botão do reset. O desafio é ficar com isso na cabeça e refletir. E durante a semana, agradecer a Deus. Ser grato. Paulo, em outra carta dele, aos Tessalonicenses, para ser mais específico, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Busque dar graças. É algo que a gente pode aplicar na nossa vida. Ah, Felipe, mas é difícil. Eu sei, a vida é difícil. Como diz o Mateus, se a vida não fosse fácil, a gente não nascia chorando. Então, deem graças a Deus. Deem graças a Deus por isso. Deem graças a Deus porque você acordou. Deem graças a Deus porque você está vivo. Deem graças a Deus porque seu pai, sua mãe, seu cachorro, sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu noivo, enfim, seu filho, sua filha, está vivo. Isso aí. Deem graças. Não seja ingrato. Você que é pai, agora eu não vou nem olhar. Você que é pai, sabe quando um filho é ingrato. Sabe quando, eu vou olhar para cá. Sabe quando um filho, que bom que a mãe não está para cá. Sabe quando um filho é ingrato. Né, Vanessa? Você sabe. Você é mãe. Né, Noema? Quem mais? Né, Neuza? A Maria ainda não é. Né, vó? Né, Dani? Vocês sabem quando um filho é ingrato. Né, Rodolfo? A Laura já olhou. Os pais sabem quando um filho é ingrato. E nós somos filhos de Deus. E nós muitas vezes somos ingratos. E Ele nos deu a salvação, entre outras bênçãos. Então vamos buscar parar de ser ingratos. Vamos buscar ser gratos. Bom, vamos continuar o texto porque o tempo é curto. Versículo 17 não, 16 e parte do 17 diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aqui, Paulo ora para Deus fortalecer os seus irmãos, fortalecer no íntimo deles. Não é algo superficial, mas o íntimo. Aqui Paulo não está orando para Deus toque no coração do não crente. Ele está orando por um crente, para que Deus fortaleça nessa sabedoria. Enfim, nós, bom, eu espero que nós, pelo menos, temos o hábito de orar para a nossa irmã que está no estrangeiro. Bom, eu espero que a gente tenha, né? Mas nós também aqui, agora falando da igreja de Parque Itajaí, temos o dever de orar pelo irmãozinho que está do lado. Olha aí para o irmãozinho que está do lado. Você não conhece a Neuza, né, Maria? Mas tem o dever de orar por ela. Olha para o outro lado. Você também tem o dever de orar por esse cara. O nosso dever é orar para os nossos irmãos, para que eles estejam firmes em Cristo, para que eles não desviem do Evangelho, para que eles estejam aqui congregando. É bíblico, a gente tem que congregar. Eu, particularmente, acho muito triste chegar aqui na igreja de manhã e olhar a igreja vazia e chegar à noite e está cheio. E eu acho mais engraçado ainda a gente chegar no culto de Páscoa, às 6 horas da manhã está cheio. É triste. A gente tem que orar, incentivar, buscar estar junto, trazer para a igreja, porque a gente sabe que se ficar lá fora, a pessoa desvia. Sabe aquele termo brasa fora da fogueira se apaga? É real.
Então a gente tem que buscar trazer nossos irmãos para perto, buscar orar por eles. É um desafio. A gente não tem que orar apenas pelos irmãos que estão fazendo trabalho fora, que saíram das suas casas, estão fazendo trabalho no estrangeiro. Temos que orar por todos nós, pela comunidade. E não apenas para a igreja Parque Itajaí, pelas outras igrejas, outras denominações. Nós temos que orar pelos nossos irmãos em Cristo, independente da igreja que ele frequenta. Independente. O nosso desafio é orar. Aqui Paulo fala de orar por um irmão já convertido. Lógico, nós devemos orar para Deus alcançar outras pessoas. Não estou falando que a gente não deve fazer isso, nós devemos. Mas aqui no texto, Paulo está falando sobre isso, oração para Deus fortalecer aqueles que já estão caminhando na fé. Esse é um dos nossos deveres. Cabe outra reflexão aqui para a gente. Será que nós estamos fazendo isso? Qual foi a última vez que nós oramos para o nosso marido, esposa, pai, mãe? Eu não vou incluir animal dessa vez. O professor de EBD, a professora de EBD, o presbítero. Qual foi a última vez? Reflita. A vida é sua, não é minha. Você vai prestar contas disso para Deus, não vai ser eu que vou prestar por você. Então, não se esqueça disso. Busque praticar. Busque praticar. Esse é um dos nossos deveres. Bom, continuando o texto, no versículo 17 ainda, mas a parte B, ao 19 diz assim. Paulo continua. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor uns com os outros, né? Em amor uns com os outros irmãos, a vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, Paulo ora para que os seus irmãos fiquem firmes em amor, uns com os outros. Agora não é com os de fora, é uns com os outros. Para que firmes em amor a gente possa conhecer a altura, a profundidade, a largura. Enfim, Paulo não consegue mensurar o amor de Deus por nós. A gente já sabe disso. Todo mundo aqui sabe que o amor de Deus por nós é grande, imensurável. Paulo tenta colocar aqui numa linguagem a altura, comprimento, para que juntos em amor a gente consiga conhecer esse amor de Deus por nós. Um amor tão grande que ele fez o quê? A gente sabe, mandou o seu filho para morrer por nós. Então, ore para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós juntos, agora eu falo para a igreja do Parque Itajaí. Por quê? Porque é nosso dever. Eu não vou orar agora por alguém da... Entendo o que eu vou falar agora, tá bom? Não distorçam as minhas palavras. Eu não vou orar por alguém da Nazareno, porque ele não está na nossa comunidade. Nós aqui devemos orar para que juntos em amor aqui possamos crescer e conhecer mais e mais o amor de Deus. Mas agora, quando olho para um contexto geral, Igreja de Cristo, daí sim eu vou orar pelo irmão da Nazareno, pelo irmão da IPB, pelo da Assembleia, enfim, para que juntos conhecemos o amor de Cristo. Mas o nosso desafio nessa comunidade, IPEI do Parque Itajaí, é orar para que juntos conheçamos o amor de Cristo. Busquemos ficar mais próximos um do outro. É fácil isso, não é? Pessoas como diria um professor meu, é um bichinho difícil. Licença. Uma vez me falaram que uma vez não, eu vi isso no Discovery. Que o ser humano é o... Qual que é o termo? Superpredador não. Nossa, fugiu. Hã? Desculpa, fugiu o termo. Quando você olha para a cadeia alimentar, falaram que o ser humano assim, é o topo da cadeia alimentar. Obrigado. Que o ser humano é o pior, lembrei, o pior animal. Quando a gente olha para a criação, nós somos animais, como a ciência diz, animais racionais, né?
O ser humano é o pior deles, né? E é verdade, pessoa é um bichinho difícil. Quem convive sabe, quem é casado sabe, quem tem pai sabe, viver é difícil com o ser humano. Eu tenho um pensamento, olhar para minha casa, a Camila tem outro pensamento, tem hora que não bate. O que tem que fazer? Conversar. Quando a gente traz para a comunidade, para a igreja, é a mesma coisa. Por exemplo, vou te pegar como exemplo, tá bom, Dani? Posso? Eu tenho um pensamento. Eu acho que essa parede tem que ser preta. Eu tô com o microfone, então eu tô com o fone. Só que a Dani acha que tem que ser azul. Pra combinar com E eu discordo da Dani, mas tem que conversar para se alinhar. Porque a gente tem que conviver em amor. Tem hora que a Dani vai querer pegar no pescoço? Tenho certeza. Mas qual que é o desafio da Dani? É orar para conviver amor comigo. A mesma coisa. Nós, independente da comunidade que estivermos, sendo aqui no Parque Itajaí, ou sei lá, daqui a um tempo você mude, eu vou para outro IPI, ou vou para uma Nazareno. Independente. É tudo parte do corpo de Cristo. Nós temos o dever de orar para o bom relacionamento com os irmãos, conviver em amor, para aí sim, relacionando, convivendo, a gente possa aprender mais, buscar crescer em Cristo, no íntimo, enfim. Esse é um dos nossos desafios. Será que nós estamos fazendo isso? Cada um pensa aí para si. Não sei, eu posso falar do Felipe. Eu só sei do Felipe. Eu sei se eu estou fazendo isso ou não. Eu não sei da Marielle. Eu não sei da minha avó. Eu não sei da Camila, que é minha esposa. Eu não sei do Vinícius. Eu não sei do Lucas. Eu sei do Felipe. Um dia, Deus vai te cobrar por isso, como Ele vai me cobrar. Não fica bravo comigo. Reclame com Ele. Um dia você, como eu, vamos prestar contas para Ele. De tudo. Então, que nós busquemos orar e conviver em amor com os nossos irmãos, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento de Deus, para que juntos nós possamos fazer o reino de Deus se expandir. E quando eu digo reino aqui, não entenda apenas como a igreja do Parque Itajaí, mas o reino de Deus, no modo geral. Nós não trabalhamos apenas na igreja do Parque Itajaí, nos ministérios. Nós trabalhamos para o reino. Tá? Enfim, continuando, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é um versículo bem conhecido. Aquele que é capaz de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Acho que até tem uma música que toca uma parte desse versículo. Toca, né? Toca, tem. Eu acho que até um dos caras que... Não é. Não é. Acho que é do Fernandinho. Enfim, tem uma música que toca uma parte desse versículo. Mas, enfim, vamos voltar para o começo deste versículo. Cadê? Começo não, perdão, para o finalzinho. De acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz, aquele que tem todo o poder, aquele que é criador, aquele que é soberano. Ele é poderoso, soberano, tem todo o poder, enfim, já sabe disso. A gente já ouviu isso várias vezes, mas vai continuar ouvindo para não esquecer. Esse Deus que é capaz, Ele atua em quem? Através de nós. Ele pode se materializar aqui em uma pessoa e pode. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas eu acho muito difícil Ele fazer isso com nós aqui. Nós que os conhecemos. Então, a vontade é dEle. O poder é dEle. Nós somos o quê? Apenas instrumentos. Nós temos que entender que não somos nada. Sabe aquela expressão pó? Não somos pó. Não é à toa que o ser humano veio do pó. Gênesis diz isso. Deus criou o homem do pó. Então nós somos pó. Não somos nem pó perto dele.
nós devemos buscar ficar alegres porque Ele nos escolheu como ferramenta. Parar para pensar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Criador, me escolheu, te escolheu como ferramenta para levar a mensagem dele. Paulo estava grato por isso. Se eu olhar aqui com o texto do texto, ele estava agradecendo por isso. Será que nós somos gratos a Deus? Será que nós estamos sendo gratos por ser ferramentas de Deus neste mundo? Será? Enfim, a vontade é dele. Lembra que eu falei no começo lá? Deus não é um gênio da lâmpada, do Aladim. A vontade é dele. Então, qual que é o nosso desafio? Buscar orar. Orar para quê? Para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, não que a nossa vontade seja feita. A oração nada mais, nada menos que isso. É uma conversa para que a nossa vontade não, perdão. A vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Para que nós possamos buscar entender a vontade de Deus. Para que a gente possa ficar alinhado com Deus. A partir do momento que a gente está alinhado, lembra da parábola da videira? Se a gente está alinhado com Deus, quando a gente ora, a gente vai orar por quê? Por que Ele quer. E Ele vai nos entregar, nos permitir fazer, enfim. Então, busque orar, agradecer e pedir para que Deus faça a vontade dEle nas nossas vidas. Não é algo fácil, eu sei. É aquela coisa, falar é fácil. A prática é difícil, eu sei. Mas é o nosso desafio. O nosso desafio não é colocar em prática no dia a dia? Agora, se estamos colocando, daí é aquela coisa. Cada um. Eu sei do Felipe. Mas não se esqueça disso. E para finalizar, o versículo 21 diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória é dele, não é minha, não é dos pastores, não é do pessoal da câmera, não é do Tiago que está na transmissão, não é dos professores. A glória é de Deus. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós busquemos fazer as coisas para a honra e glória dele, não nossa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós podemos buscar melhorar dia após dia para a honra e glória dele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor permitiu estar aqui com os irmãos. Obrigado porque o Senhor me ajudou a passar para os irmãos que o Senhor falou comigo no decorrer dessa semana. Agora, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a colocar essas coisas em prática. Eu sei que não é fácil, eu sei que a teoria é fácil, mas no dia a dia é trabalhoso. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento agora para aprender mais e mais o Senhor em nossas salas. Cuide de cada professor que irá ministrar a aula. Em nome de Jesus que eu te peço e desde já agradeço. Amém.